Francisca, segunda aula. Tá bom. Tá. Tchau. Tchau. Pronto, professor, cheguei. Pronto, Bom dia, ótimo. professora. Chegou, Também. Isaac. Então foi almoçar, Isaac. Ótimo. Ícaro já Cheguei, chegou. professor. Eu vou abrir meu livro agora. Pois abra. Continuando a mesma página, 159. Aproveita aí. Eu vou ligar aqui para Micaías e o Andy. O Andy já chegou? Estou vendo o Andy, não. João só entrou uma vez na semana. João Marcos. Em resumo, Vou ligar para a mãe de João Marcos. Wendy Filha. A mãe, certo que trabalha, né? Aí eles ficam só em casa. Mãe. Eu também fico só, professora. E é, Isaac? Bom dia. Assim, Aula de português. Entra aí. Bora lá. Chegou Falta todo mundo. a Bárbara. Carlos Eduardo já está chegando. Clara está aí já. Deixa eu ver se Clara está aí, tá? Pronto, professora, já abri. Ingrid é daí, né? Do sétimo, né? Clara, professor, você quer saber se Clara... Ingrid. Mas que Ingrid é do sexto. Clara não está, não. Não tá bom, não. Professora, Já estou Ingrid ligando era para Clara. uma menina que tinha um cabelo Ingrid. grande, né? Cabelo encaracolado, hein? Eu nem vi o cabelo dela. Eu sou doida. Aula de português. Ai, Segunda aula de português. Bom dia, segunda aula de português. Ele faltou as primeiras aulas, viu? E faltou também a outra aula de português. Ele faltou 3 aulas já, viu? Obrigado, mãe. Um abraço. Tchau. Sky, né? Tá aí, não? Sky, tá aqui. Onde é que você tá? Pronto. Pronto, já? Pode começar. Pronto, continuando aí, minha gente. Eu li a frase, leia e observe. O Senhor meu, né? Ó, artigo determinante do substantivo Senhor. E meu é um modificador. Note que mesmo acrescentando elementos que ampliam a ideia do sujeito, o número continua o mesmo, sendo apenas um Senhor. É um sujeito simples. Leia outra oração. A desprezível filha do rei enganou o próprio pai. Então, a desprezível filha do rei é o sujeito, e o núcleo do sujeito é o filho. Nesse sujeito há um só núcleo, por isso se diz que o sujeito é simples. Quando só há um elemento, o sujeito é simples. Quando há mais de um elemento, o sujeito é composto. Então, observe que o sujeito, os elementos que cercam o núcleo, ajudam a determiná-lo ou especificá-lo. A filha desprezível, a filha do rei desprezível. Então, A é o determinante de filho, substitutivo. Filho desprezível é o especificando filha. Sujeito que apresenta um só núcleo é classificado como sujeito simples. Oi. a senhora ainda está no... Página 160, sujeito composto. Já? O que é um sujeito composto? É aquele que apresenta 2 elementos, 2 núcleos. Se eu digo meninos e meninos, então, sujeito aí
É meninos e meninas. Aí aqui tem, observe. Aquela filha egoísta e sua irmã são as herdeiras do reino. Então, sujeito filho e sujeito irmã. Núcleo sujeito filho e núcleo sujeito irmã. Então, o verbo é são, o verbo ser, são herdeira do rei, é o predicado. Verbo no plural. O sujeito que apresenta dois ou mais núcleos é chamado de sujeito composto. Agora vamos analisar passo a passo essa frase. Aquela filha egoísta e sua irmã são as herdeiras do trono. Localize o verbo. Quem é o verbo aí? São. São. Aí tem são. Localize o sujeito a que o verbo se refere. Aquela filha egoísta e sua irmã. E sua irmã. Localize o núcleo do sujeito, a parte mais importante do sujeito com a qual o verbo concorda. Filha e irmã. Irmã. Localize toda a declaração sobre o sujeito, incluindo o verbo. São as herdeiras do reino. Do reino. Tá vendo como é fácil? Eu posso fazer. Deixa eu... Diga. Vá, diga, senhora. Eu posso fazer. Oi. Eu posso jogar uma frase assim no quadro e pedir tudo isso a vocês. Localize o verbo, aí vocês vão dizer o verbo onde está. Localize o sujeito, aí você vai dizer quem é o sujeito. O núcleo, entendeu? Isso aí já chama de uma questão da prova. Uhum, tem... Diga. Professora, deixa eu ler a tirinha. Lê? Posso ler? Com certeza. Chiquinha e Caio tiveram que apagar o grafite que fizeram na sala de casa. Vida de grafiteiro não tem que ser na rua. Foi mal, Caio. Foi mal. Caio, adulto, não entende nada. Mais tarde na rua. Chiquinha já para casa. Grafiteiro sofre. Caio, sai da rua, menino. Então, responda no caderno. Por que Caio diz grafiteiro sofre? No segundo quadrinho. Porque a mãe dele não deixa ele fazer as coisas que ele quer. Os pais, né? Os pais, porque os pais não permitem, né, que ele faça grafite dentro de casa. É. Né? Então, porque os pais dele não permitem que ele faça grafite. B. Transcreva da tirinha uma oração que apresenta um sujeito composto. Quem é a oração aí do sujeito composto? Chiquinho e Chiquinho e Caio. Tiveram que apagar o grafite. Exatamente. Então, está pedindo que você tire o sujeito composto, só Chiquinho e Caio. Não precisa botar o resto da frase. Entendeu? Um sujeito simples. Foi mal, Caio. Não entende, mas... Peraí. Foi mal, Caio. Aí, quem é o sujeito simples aí? Adulto não entende nada. Adulto não entende nada. Entendeu? Aí, só. Aonde é que tem que ser a vida de grafiteiro? Tem que ser aonde? Na rua. Na rua. Eles têm que ficar grafitando na rua, Vai né? grafitar dentro de casa, a casa toda colorida, coisa errada. Vai estar dentro de casa? Sujeito subentendido ou desinicial. Agora vamos ver forma de organizar a frase sem a presença do sujeito. É o que chamamos de sujeito oculto. Relê esse trecho do texto, o bobo do rei. Agora somos donos de tudo. Mandamos na terra e no mar. Responda quem é o dono de tudo e manda na terra e no mar. As duas filhas do rei. As duas filhas do rei, muito bem.
As duas filhas, né? As filhas do rei. E te fez. Basta botar as duas filhas do rei. Está pedindo para dizer quem é, né? Lá no outro lado. Tendo lido o texto, o bolo do rei, logo identificamos a quem esses versos se referem. As duas filhas mais velhas do rei, Gonoril e Regane. Nesse caso, o sujeito não está evidente, mas podem determiná-la com base na leitura do texto e na terminação da forma verbal somos. Somos nós, né? Esses versos não foram construídos com o sujeito explícito. O sujeito está subentendido. Como lemos o texto teatral, sabemos a quem se refere as formas verbais. Somos e mandamos. Mandamos. Além disso, a terminação verbal indica que o sujeito se refere a um termo subentendido, nós. O sujeito está subentendido, ou seja, não está expresso nas orações, mas podem ser localizados. Como é que eu acho que eles podem ser localizados? Aí. Não. Sei não. Sabe não? E não. Não. Com certeza. Eu Absoluta. encontro ele na desinência do verbo. Entendeu? O sujeito está subentendido, ou seja, não está expresso na oração. Ele não está na oração. Se eu digo, venderam a casa. Então, o sujeito não está na oração. Professora. Aí tem um trecho aí. Lê agora. Oi. Em que página que a senhora está? Na página 161, meu amor. Eu li esse trecho todinho. Aí tem o 2 agora. Lê o 2. Lê agora. Ah, tá bom, vá. Obrigada. O trecho anterior extraído do texto teatral. Eu li esse trecho explicando. O trecho adaptado. Agora nós somos donos de tudo. Nós mandamos na terra e no mar. A letra A. O que há de diferente no trecho original reproduzido anteriormente em relação a este trecho adaptado? Posso dizer? Pode. Pode, não deve. No trecho original não está escrito o pronome nós. Muito bem. Não está o pronome nós, que corresponde à pessoa, né? A pessoa do discurso, de quem fala. Sobre quem as formas verbais, você botou mesmo. Não está expresso o pronome nós. Não é fácil, gente. Demais. Agora nós somos donos. Mandamos, se eu tirasse aqui, mandamos na terra e no mar, eu retirava nós. Bem, porque, nesse caso, a redação do texto original seria mais adequada do que a do trecho adaptado. Não? Porque ele seria mais original. Quem sabe dizer? Quem sabe se expressar para me dizer isso? Não? Olha. Sabe não? O que há de diferente no trecho original, reproduzido anteriormente em relação a esse trecho adaptado? Aí você diz. O trecho original não está explícito o pronome nós. Pronto, tudo bem. E a letra B? Porque nesse caso, a redação do texto original seria mais adequada do que o do trecho adaptado. Por quê? Também não sei. Sabe não? Essa eu não sei não. No trecho adaptado, o pronome nós está explícito.
Está escrito. Escrito quer dizer o quê? Está aparecendo na oração, né? Não está sem aparecer na oração. Certo? Só isso. Para evitar a repetição do pronome nós, o autor empregou o recurso de deixar o sujeito subentendido. Sabemos a quem os verbos se referem, pela terminação do verbo e pelo contexto, que nos mostra que já houve referência ao sujeito anteriormente. Reveja outro trecho do texto teatral, em que a terminação do verbo identifica o sujeito. Agora só tenho vocês. Agora só tenho vocês duas. A forma verbal tenho indica que o sujeito dessa oração é eu. Eu agora entendo que só tem vocês duas. A palavra está subentendida, não é necessário explicitá-la. Quer dizer, não é necessário colocar aqui onde vem agora. Só tenho vocês duas. Eu posso colocar. Eu agora, entendeu? Pois a forma verbal a revela. Só o verbo revela isso. Lê a tira humorística a seguir. Eu. Quem lê essa tira? Leia. Eu. Papai, a Boca quer ser tratada como membro da família, mas ele come o que nós comemos. Tem cama e roupa lavada, mas não tem mesada. Não entendi, mas Isaac está lendo corretíssimo. Você vai entender agora. Letra A. Quem provavelmente é Boca? Quem é Boca aí? morador. Da garota. O quê? O menino, O que quer dizer essa palavra Boca? o menino. Ninguém sabe. Sim, deixa eu perguntar. O nome Quem do sabe menino. dizer? Não. Ele está se Então- referindo ao menino. Provavelmente é Boca. Quem é Boca? O namorado da garota, né? Menino. Que aparece na trilha. Um amigo ou conhecido. Mas quando eu falo de Boca, eu me refiro a quê aí? Não é o nome dele, não. Ah, um Eu falei menino, isso. que é namorado dela, eu acho. Olha bem. O que torna essa tirinha engraçada? O nome do menino é Boca. Não, não. Olha, Narrador, dizer o quê? narrador. Você, digamos aqui, você chegou aqui na hora do almoço já. Você veio fazer o quê? Uma boquinha. Você veio Almoço. comer. Entendi. O sentido que o pai dela disse aí foi isso. Entendeu? Olha, o namorado da garota, que é de boca, esse negócio de boca, né? O nome de boca. É. Papai, a boca, o boca quer ser tratado como um membro da família. Quer dizer, ele veio comer, almoçar, jantar, seja lá o que for. Entendeu? Aqui ele diz assim, o que torna essa tira engraçada? O fato de boca querer desfrutar dos mesmos privilégios da família. Quer dizer, veio comer, né? Como receber uma mesada. Como receber uma mesada. Entendeu? Então, ele quer receber uma mesada, ele quer comer, veio fazer uma boquinha. Sempre está ali para fazer uma boquinha. Agora eu entendi. Entendeu agora? Que a gente tem que dizer a frase e dizer o significado do que ele quis dizer aí no texto, né? Aham. Quais foram os recursos que o autor da tira empregou para não repetir o nome boca? Ele usou o quê? Ele usou a palavra ele. Usou o pronome ele, muito bem. Usou o pronome ele e deixou o sujeito subentendido, né? Aí. Nas duas ocorrências da forma verbal que a forma verbal tem. Entenderam agora o que quer dizer boca? Estou entendendo um Sim, pouquinho, eu mas entendi. Tá entendendo? Ainda está entendendo um pouquinho, não entendeu de tudo, foi? não. Quando tu chega para fazer uma boquinha lá na tua casa, Não, eu tô na. na casa da tua avó, tu foi comer lá. Então, tu foi fazer uma boquinha. Entendi agora. É pra rir, é? Entendeu? É para chorar. Eita, toma distraído. Lê a anedota
A seguir. Dois loucos Eu. conversando. Posso Vai. ler, professora? Lê. Vai, Sofia, vai. Dois loucos conversando. Como é o seu nome? Sei lá, não me lembro. E o seu? Nossa, também não me lembro. 2. Então, somos xará. 3. Quer dizer, o nome dele era Não Me Lembro. Aí. Nas Dois frases loucos sublinhadas. mesmo. Era. Os sujeitos estão subentendidos, né? De cada uma das frases, indique no caderno. A. O sujeito que está subentendido. Na frase 1. Quem é? Eu? Eu. Eu, na frase 1. Na frase, quando ele diz assim, dois loucos. Quem? Como é o seu nome? Eu. Então, na frase 1, eu. Na frase 2, eu. E E na na frase frase 3, 3, nós. nós. Muito bem. Na frase Pronto. 3, nós. A B. A palavra que o ajudou a identificar o sujeito. Na frase 1, quem Louco. foi? Louco. Tem certeza? Tem, Na né, frase não? 1. Lembro. Lembro, muito bem. Eu lembro, Aí, sei 2. lá, eu não lembro. Pronto. E na 2, Lembro de novo. lembro de novo. E na 3, somos. E na 3, somos. Então, somos charás. Entendeu? Tá vendo como não tinha que entender? O sujeito subentendido é um recurso que pode ser utilizado para obter coesão textual. Veja a seguir. Coesão textual, o uso do sujeito subentendido. Releia o início da cena e do texto teatral, O Bobo do Rio. Quando o público entra, os atores já estão em cena. Eles jogam uma peteca. Depois de algum tempo, resolvem mudar de brincadeira e inventam um jogo. Agora, vocês vão fazer o que aí? Ao escrever, quem lê isso aí? Ao escrever, um dos cuidados... Lê aí, Isaac. Eu leio. Ao escrever, um dos cuidados que o autor deve ter é organizar as frases para que seu texto seja facilmente compreendido. Vamos ver um recurso que foi empregado nesse trecho do texto. Observe todos os verbos destacados. Aqui, sujeito, ele se A que sujeito refere. ele se refere? Note que mais de um verbo se refere ao mesmo sujeito, os autores, e que, para evitar a repetição, o autor do texto optou por deixá-lo subentendido em algumas orações. Porém, é fácil localizá-lo pelas formas verbais e pelo contexto. Ao evitar a repetição de palavras e indicar o sujeito pelo verbo, foi mantida e a coerência, A coerência entre as partes. Esse recurso dá ao texto duas qualidades. Colisão. Concisão. Eliminar repetições desnecessárias, deixando o texto mais preciso, sem palavras desnecessárias. Coesão. Estabelecer relação entre as partes. Estabelece relação entre as partes do texto. Então, coesão textual é a relação lógica entre as partes ou frases de um texto. O sujeito subentendido é um dos recursos usados para evitar repetições desnecessárias e, ao mesmo tempo, no texto, perde de vista o termo a que está se referindo o verbo. Então, isso aí é chamado de sujeito indeterminado. O indeterminado, eu não sei quem fez a ação. Se eu digo,
Atropelaram um cachorro na rua. Quem atropelou? Não sei. Passou alguém no carro e atropelou lá, jogou, deixou lá jogado, né? Assaltaram a loja. Não sei quem assaltou a loja. Alguém assaltou. Assaltaram a casa do meu vizinho. É, Né? só Eu não sei um quem fez. serviço Alguém que... fez, eu não sei. Então, você estudou que o sujeito subentendido não está explícito na oração, mas pode ser identificado pela observação do contexto, e principalmente por meio da forma verbal. Mas há casos em que a intenção é justamente não deixar claro para o leitor quem é precisamente o sujeito da oração. Leia o quadrinho a seguir. Quem leu o quadrinho? Eu, professor. Vá, leia. Terminando o filme, vamos? Mas e se colocam algo depois dos créditos? Às vezes colocam algo depois dos créditos. Não, não colocaram nada. Então, observe esta frase da Pira. E se colocam algo depois dos créditos? Então, colocam é um verbo que está na terceira pessoa do plural, né? Eles colocam. É possível, lendo toda a vida, indicar a quem o personagem se refere, mesmo nessa frase. Ou indicar, com certeza, se o verbo faz referência a um ou mais pessoas. Como não é possível determinar o sujeito a que esse verbo se refere? Dizemos que essa oração foi organizada com o sujeito indeterminado. Copie no caderno as outras orações da Pira, em que o sujeito também é indeterminado. Uma frase terá sujeito determinado com o verbo na terceira pessoa do plural, quando não houver outra indicação que permita identificar a quem o verbo se refere. Agora leia esta outra frase, título de uma notícia. Quem lê essa notícia aí? Posso ler? Lê? Tiveram de retirar 10 famílias de áreas alagadas. Lendo apenas o título da notícia, sabemos que alguém retirou as famílias de locais que estavam alagados. Entretanto, não sabemos quem, nem quantas pessoas praticaram essa ação. Somente ao ler a notícia completa é possível identificar a quem foi a forma verbal do título se refere. Ou seja, é possível saber que quem retirou as famílias foram os funcionários da Defesa Civil. Apenas o título não esclarece quem é esse ser. Por isso, o sujeito é indeterminado. Entretanto, quando há acesso ao contexto mais amplo, ou seja, a toda a notícia, pode-se localizar a quem a forma verbal tiveram se refere e ao sujeito da O oração. sujeito da oração passa a ser classificado como subentendido. Classificado como subentendido. Então, tem sujeito aí nessa primeira oração? Tiveram de retirar 10 famílias Não. diárias. Não, não tem sujeito. Então, tiveram, mas eu posso identificar Tiveram ele. alguém que tirou, mas não Pode sabe ter sido quem o é. governador, o prefeito, né? É. Quem é que tira esse povo? Não são essas pessoas que tiram, né? Então, Uhum. o sujeito aí está indeterminado. Indeterminado, o sujeito não aparece na oração. O sujeito indeterminado é aquele que não está presente na oração e não pode ser identificado ou determinado pelo contexto ou pela terminação do verbo. Aí aqui tem oração, hora de organizar o que estudamos. Copie e complete o esquema no caderno inserindo no local adequado as seguintes palavras.
composto, plural, contexto e verbo. Então, sujeito, termo da oração que o verbo se refere. Então, sujeito simples, núcleo, um núcleo, né? Composto, 2 ou mais núcleos. Aí você vai ter esse quadradinho, composto. Palavra composto, 2 ou mais núcleos. Subentendido, não está explícito na oração, mas pode ser identificado por meio do verbo ou pelo contexto. Ao ter esse quadradinho, você vai botar contexto. Indeterminado, não está presente na frase e não pode ser determinado determinado pelo verbo. Pelo verbo. Pelo verbo, é. Aí, por não ter conhecimento de quem é o sujeito, ou por não querer ou não poder revelá-lo, geralmente o verbo é empregado na terceira pessoa do... Verbo. Não, terceira pessoa do Plural. plural. Professora. Plural. Quem é a terceira pessoa do plural, Ícaro? Eles. 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 Ele é do singular, a terceira. Entendeu agora? Uhum. Vamos entender essa parte aqui. Sujeito e concordância verbal. Vamos ler isso aí para a gente fazer? Reescreva as frases a seguir do caderno. Depois, identifique o sujeito da frase e o substitua por cada uma das palavras ou expressões que estão entre parênteses. Professora, Faça a concordância. a senhora está na 164, né? Exatamente, lá em cima. Certo. Adequada, do verbo em cada caso. Aí tem a geração mais antiga, a geração mais antiga não entende o gosto do jovem pela internet. Ele, nós, os mais velhos, você. Aí, como ficaria? Sujeito aí. Aí você ia colocar o que aí? Eles não entendem. Não. A geração mais antiga, né? Você vai substituir isso por quê? A concordância, eles não entendem. Eles não entendem. Vai botar, eles não entendem. Ou então, nós não entendemos. Eles não entendem os mais velhos. Então, eles não entendemos, ou então, nós não entendemos os mais velhos. Entendeu? Agora? Sim. A B. Gonoril e Egane ficaram felizes com a partilha do reino. O rei, eu, todos nós, você. Como ficaria aí? Gonoril e Regane. A substituição é o quê? Substituição... Todas. Oxe, Todos nós. Todos nós, muito bem. Eita, menina, sabe danada. Todos nós ficamos, né? Certo? A C. Vocês têm de dormir mais horas por noite. Aí nós, todos nós, ele e você. Como ficaria? Nós. Nós, muito bem. Substituição e concordância. Nós temos que dormir mais cedo, né? Nós temos que dormir mais cedo. Não é fácil, gente. E o 2? Vamos para o 2? Copie no caderno a frase a seguir, encontre os verbos, identifique o sujeito de cada verbo e o núcleo. Quem sabe? Aí tem. Escasso se tornou mundialmente conhecido e seus textos teatrais foram encenados inúmeras vezes. Como ficaria esse... Hã? Aí tem o texto para você ler agora aí. Quem lê? Eu. Vale. Vamos lá.
Festa medieval em cidade vizinha ao Porto reconta a história de Portugal. Danças, fantasias e encenações de combates tomam o centro histórico de Santa Maria da Feira. Da Da feira. Feira? Santa Maria da Feira, Portugal. O rei de Portugal, continua. O rei de Portugal caminha imponente pelas ruas, rodeando pela nobreza, enquanto a poucos metros dali, trovadores entretem os plebeus com muita música e dança, simultaneamente. Vendedoras anunciam seus produtos entre a multidão que lota tavernas e se arrisca no arco e flecha e nos combates com espadas de madeiras. De madeira. Terminou. Apesar dos elementos fiéis ao passado, essas cenas se passam nos dias atuais, em pleno centro histórico de Santa Maria da Feira, que abriga um castelo. A cidade é vizinha ao Porto do Norte de Portugal. Tá vendo? Agora, Santa Maria da Feira, achei meio estranho esse nome, né? Na cidade, né? É. Aí, o que você sabe sobre a Idade Média? Deve ter estudado já história, já sabe de alguma coisa da Idade Média? Parece nome de filme de terror. Conversa, É mesmo. sabe de alguma coisa? Não. É o que, professor? Não sabe nada da Idade Média? Deve ter no meu caderno de geografia. É história, não. De história. É história. Você acha importante conhecer os fatos do passado Não. dos locais onde vivemos ou visitamos e por quê? Eu Não acho. gosto. Eu acho interessante para gente conhecer e saber, entender. Eu acho que é assim. Eu não. Então, E a senhora, professora? Acha o quê? eu acho Me dê sua importante. opinião. A minha opinião, eu Senhora acho acha, importante. né? Eu acho muito importante a gente saber da história medieval. Né? Eu não acho também. Eu não acho e Eu não também acho. sei se é porque eu gosto muito de história, eu gosto de história. Gosto de geografia também. A senhora gosta? Eu gosto, é a matéria que eu mais gostava. Agora, porque história a gente tem que ler muito, né? É Temos que ler muito mesmo. É. A cidade é vizinha do Porto do Norte de Portugal. Localize e copie desse trecho o verbo e o sujeito a que esse verbo se refere. Cidade. Vamos ver aqui. Tá? Quem é o verbo aí desse trecho? É. Quem é o sujeito? A cidade. A cidade. Então, já está e a cidade. Entendeu? Fácil. A D. Agora releia a linha fina da notícia. Danças, fantasias e encenações de combate tomam o centro histórico de Santa Maria da Feira. Localize e copie desse título o verbo. É pra me dizer? Diga. 1 minuto. Peraí. 1 minuto. Quem é o verbo desse trecho? Toma. Sei lá como é que fala. Toma mesmo. O sujeito, quem é o sujeito? Danças, fantasias e encenações de combate. Muito bem, tudo isso é o sujeito. Aí letra Tá sabendo? Responda. Eu sou estudante, rapaz. Qual é o tipo de sujeito encontrado na frase da linha fina? Sujeito composto. Muito bem, menino. Palmas! Menino, palmas.
Eu vou encerrar, porque falta 1 minuto para 12 horas. Não. Assim. Não, Na não. minha professora. Poxa. E é o quê? Ainda é Na 11h53. Hoje meu relógio falta 3 minutos para as 12. Bora, então. Então vamos. Então, Já saí do pronto. livro. Continue aí. Lê a história do quadrinho. professora. Eu disse, então vamos Não vai dar acabar. tempo. Não vai dar tempo Tô de ler a muito história, ocupada. Bora. né? Acabou. Amanhã- Beijo pra todos. Amanhã é Acabou, leitura. safado. Vou terminar. Vamos Acabou, lá. Acabou não, né? Nem... Pronto, acabou, professora. Acabou. Beijo, Doido professora. para ir embora, né, bichinho? Doido. Acabou não. Rapaz, amanhã já é sexta-feira. Eu não me Graças a conformo. Deus. Glória a Jesus Cristo, professora. Por quê? Amém. Glória a Deus, amém. Levanta a mão Obrigado. pro céu e agradeça. Que amanhã, quer dizer, depois de amanhã, vou dormir até tarde. E É dia de até tarde. Sem hoje alarme, eu pensei que hoje era 13. Hoje é 12, né? sem alarme É no meu pé 12, do vidro. Tum, 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 tum. Eita, dia 15 volta às aulas, hein? E é. Ô, glória. Ah, meu Deus. Não vejo a hora de voltar para a Hoje- escola. Quando é Ei. para a semana, é. É. Hoje é, acho que quarta-feira já volta. Acho que volta quarta-feira. Tem Pera aí, certeza. agora vou tirar a dúvida de vocês Tem agora. certeza. Não, quarta-feira não, segunda, eu acho. Vocês não foram nem Segunda começa, vacinados. professora. Vocês não foram nem Ai, eu tô vacinados. feliz, eu tô animado. Mas pera aí, domingo é aqui. Domingo é aqui. Mas Começa a segunda. Dia pode, 16. a diretora diz. Domingo é 16, segunda é 17, terça 18, quarta 19. Não, 19 é quinta. E sexta que é 20. Entendeu? Não, professora. Então, vai começar dia 15, ela disse. Então, dia 15, quando é dia 15? Se hoje é 12. Dia 15, Amanhã é quê? Dia 15. É sábado que vai começar? É? 13. Se hoje é 12. Não, Hoje aí vai é começar quinta, no 12. dia 16, né? É, só importa. Só importa. Peraí. Hoje 15. Hoje é quinta, Aí começa 12. dia 16. Sexta, No- 13. Sábado, cara. Tu vai começar domingo. Francisca, Vai começar domingo, é bonitinho. Ai, professora, Francisca. tô animado, viu? Atualiza, Francisca, menina. Oi, amor. já terminou aí? Glória a Deus, já. 12 horas já, cara. 12 horas, só se for no teu relógio. É no meu relógio mesmo. Bom dia, Tá pessoal. certo. Fazer atividade de educação física, viu? Finalizar lá. Tchau, bom dia. Pode sair. Até amanhã. Tchau. 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 11h56. Não é 11h56. É porque Isaac estava Eu dizendo disse que as aulas... meio-dia. Yasmin tá mandando um beijo pra senhora, professora. É o que, Isaac? Yasmin é tá uma mandando um onda. beijo pra senhora. Outro para ela. Voltando aqui só pra dar tchau. Estou com saudade. Tchau, Icaruzinho. Até amanhã. Tchau. Até. Tchau, boy. Tchau. Tchau, Boizão. Tchau, Isaac. Isaac não sai nem de Tchau, casa. Ele professor. adora- Tô com pena de sair. Uhul! Tchau. Tá com pena. Tchau. Olha dessa.